Estamos de volta com mais um bloco do programa Ponto Final e hoje nós estamos debatendo o resultado das últimas eleições. Você vai ver agora a continuação da entrevista que nós fizemos na rua. Nós fomos perguntar agora às pessoas o que elas acham que vai acontecer, qual é o resultado direto dessas eleições sobre as próximas eleições municipais daqui a 2 anos. Veja só. Aqui em Teresópolis, eu acredito que a política tem que mudar e muito mesmo, né? Para melhor, né? Porque tá a mesma porcaria de sempre. Tudo vai depender do que o pessoal que estão no poder fizerem. Se não fizerem nada, a gente não pode acreditar muito que vai melhorar muita coisa, não, entendeu? Porque a nossa saúde pública está uma vergonha, do estado todo, né? Então isso aí, segurança pública e saúde está a desejar, tá? Então não tem como a gente esperar muita coisa dos políticos, não. Se o prefeito não fizer nada de bom, o povo não vai querer se aliar ao partido dele. Vai achar que é a mesma panelinha, aquela coisa toda enjoada que todo mundo fala e a gente ouve muito, né? Bem, toda eleição é muito específica, cada caso é um caso, e é claro que as eleições de agora afetam as eleições daqui a 2 anos. Nós temos de lembrar que no primeiro turno a candidata Marina foi a mais votada em Teresópolis, em segundo lugar veio a José Serra e em terceiro lugar Dilma, e agora no segundo turno mais uma vez Serra foi o mais votado com uma votação expressiva em Teresópolis, 70% a 30% aproximadamente. Então a população de Teresópolis tem um perfil. E o candidato que conseguir encarnar esse perfil da população de Teresópolis, o candidato a prefeito, eu creio que esse candidato terá grandes possibilidades nas eleições de 2012. A população de Teresópolis já sinalizou que está contra o governo municipal, que é o reflexo, é o próprio governo, é o próprio partido do PT. Então, hoje o quadro atual é esse. O índice de impopularidade, de rejeição do governo municipal é muito grande, tanto é que não conseguiu transferir votos para sua candidata, trazendo inclusive os grandes caciques da política regional, senadores, deputados, enfim, todos vieram tentar reverter esse quadro e mesmo assim não conseguiram. Então eu vejo hoje, num quadro assim mais para frente, para daqui a 2 anos, que o candidato que estiver e vestir a imagem de oposição ao governo atual, certamente é o favorito para ganhar as eleições a prefeito. E quanto à Câmara de Vereadores, nós nunca tivemos uma Câmara de Vereadores tão ruim. Eu tenho certeza que esta é a pior Câmara de Vereadores que nós tivemos na história de Teresópolis. Eu não vejo nem como afetar muito, não. Por quê? Porque os recursos federais, né, dependem de emendas, né? Então é mais um trabalho do deputado e a gente tem que esperar para aguardar, mas não vejo grandes coisas que vai afetar o processo eleitoral do município, não. Já ficou bem claro o que é oposição consciente e o que é oposição oportunista, né? Então eu acredito que o PT em 2014 vai com muita força mesmo, e isso vai afetar também localmente, né? Você tem que estar aliado a esse partido. Bom, mais uma vez opiniões divergentes, mas algumas ali, né, bem embasadas, né, sobre o resultado, né, que houve dessas eleições e o recado que o eleitor mandou nas urnas, como isso pode afetar a eleição daqui a 2 anos. É incontestável que uma liderança surge, que é Newton Salomão, se elegeu, apesar da rejeição ao PT, isso é uma coisa até que se diga, é uma coisa que tem que ser reforçada, quer dizer, ele se elegeu apesar da rejeição ao PT, né? Apesar de estar no PT, isso é uma coisa a mais. E surgiu também uma nova liderança que é o Nestor Vidal. Henrique, o que você vê em relação à perspectiva para a próxima eleição? Como é que se desenha isso? Olha, eu vejo aqui, na minha visão, eu acho que o Nestor, ele foi o que mais se destacou, na minha visão. Mesmo não tendo sido eleito? Não, ele não foi eleito, é o 5º suplente. Eu acredito que ele vai ser nosso representante na esfera federal. Eu acho que o Nestor, é a primeira vez que ele vem a ser um candidato, ele demonstrou
ter uma participação muito grande no entorno também de Teresópolis. Ele teve 25 mil e poucos votos em Magé, teve 5 mil e poucos votos também em Guapimirim. São cidades muito perto da nossa. Eu vejo o Nestor como uma liderança regional, da nossa região. Isso é incontestável. 51 mil e poucos votos é incontestável. O Newton fez quanto? O Newton Salomão fez... 25 mil. Ele fez mais do dobro do Newton Salomão. E o Newton Salomão tem toda uma história de trabalho como deputado estadual em Teresópolis. Então, na minha visão, quando eu vim no último programa, eu falei para você, olha, nessas eleições, o que eu estou mais interessado é de ver qual é a nova liderança que vai despontar. Então, vamos falar de nova liderança. Então, eu vejo o Nestor Vidal com uma nova liderança, é incontestável, teve 18 mil votos em Teresópolis, é uma pessoa que nunca se candidatou, então prova que ele fez um trabalho comunitário, ele teve esses votos porque ele trabalhou junto à comunidade durante muitos anos, e eu vejo ele como o grande destaque dessas eleições. Essa é a minha visão, Rolfo. Agora, o que vocês acham, de uma maneira geral, quer dizer, quem vem candidato a prefeito depois dessa eleição? Quer dizer, o candidato, né, não sei... É provável, acho que é natural que a gente imagine que Jorge Mário será candidato à reeleição, acredito eu. Apesar de tudo isso que foi dito, né, que a gente pegou aí na rua, e é importante que se diga, tá, que todos saibam, essas entrevistas elas são feitas aleatoriamente. A nossa equipe vai às ruas para pegar pessoas aleatoriamente nas ruas, então a participação é voluntária das pessoas, independentemente da posição ideológica que elas possam representar. Não há nada combinado, nenhuma pauta antes, então as pessoas que ali falaram são pessoas que estavam passando na rua no momento que a nossa equipe estava ali na Calçada da Fama, perto à Padaria Império, né, conhecida como Boca Maldita, né, que é um lugar onde se fala mais sobre política na cidade. Mas o que eu queria saber de vocês, afinal de contas, os candidatos que vão estar ali presentes ali para o eleitor escolher para prefeito em 2012, necessariamente são candidatos que participaram dessa eleição, ou vocês acreditam que de repente podem surgir nomes por fora, nomes novos para disputar a preferência do eleitor? O que vocês acham? Essa coisa de nomes novos, aqui eu não vejo assim... O nome novo. Eu respeito a opinião dele, mas o Nestor teve mais votos em Magé do que aqui. Por isso que eu falei que ele foi um líder regional. Quer dizer, eu acho que ele pode ser um ótimo candidato para, digamos, deputado na próxima eleição, porque isso ele tira a única coisa que ele não tinha, que é não ser conhecido, não ter sido candidato, ele apaga, porque agora ele é. Se ele fizer o mesmo esforço pessoal que ele fez, se ele fizer o mesmo trabalho político que ele fez, aí eu acho que... Então vamos desenhar. Mas eu acho que não dá para você tirar de foco uma pessoa que tenha tido 18 mil votos aqui na sua no seu primeiro teste. No seu primeiro teste. Entendeu? Para o telespectador em casa poder entender direitinho, né, a gente poder traçar aí. Não estamos sendo o povo falecido povo, não vamos dar uma de povo, mas vamos tentar entender. Quer dizer, Nestor pode vir a prefeito com o cacife que ele conseguiu agora nessa votação. Pode. Newton Salomão. Pode. Mas será que pode? Porque deve ter havido algum acordo, a gente imagina que deve ter havido algum acordo, porque assim, se ele for para o PT, o PT é o partido do prefeito, não viria. O prefeito vai se com certeza, nesse caso, vamos retirar o nome do Newton Salomão, não, porque eu acho que é uma verdade. Mas veja bem, a gente está falando de suposto acordo, veja bem, isso é uma especulação, nós estamos aqui, né, conversando, né, é um país livre, a imprensa é livre e a gente está aqui para isso mesmo. Pode ter havido um acordo, a gente imagina que possa ter havido um acordo, mas acordos políticos também são quebrados, certo? Porque, na verdade... Nesse caso, eu não acredito muito nessa quebra, porque o Newton não pode trocar de partido. Não, ele perde o mandato. Senão ele perde o mandato. Então, eu acho... Estou falando bobagem? Não, o que você está falando está corretíssimo. Então, né? Agora, eu acho também que essas eleições aqui, o mais importante, foi porque houve uma chuva de candidatos a deputado estadual e federal na tentativa de saber qual era o seu nível de aceitação. E eu acho que, na maioria, excetuando aí, no caso, o Cleiton, que eu acho que foi uma pessoa que se destacou, os outros
viram que realmente a possibilidade é se manter como vereador. É justamente sobre isso que eu quero falar com vocês no próximo bloco, sobre o recado que as urnas mandaram para esses candidatos que já ocuparam cargos, né, no Executivo, no Legislativo, aqui em Teresópolis, e foram rejeitados pelas urnas. É sobre isso que eu quero falar no próximo bloco. Daqui a pouco a gente volta com mais ponto final para você. Até já!